E aí, doutor, passou nossa ansiedade do primeiro programa? Nossa, que coisa boa, hein? Nossa, muito bom, recebendo muitas mensagens. Pessoal, obrigado pelas mensagens, continue mandando aí nas redes sociais. O último programa foi Amor Romântico, mas vai vir muita coisa nova por aí. Isso mesmo, falamos do amor romântico e o não romântico. Realmente o programa da semana passada foi incrível, eu adorei, um bate-papo delicioso. Muito obrigado, meninas, minhas garotas aí. E você que ainda não está nos seguindo nas redes sociais, agora é a hora, hein? Isso aí, já segue em tudo. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. E hoje, pessoal, a gente vai explorar um tema bastante atual e bem polêmico: monogamia e não monogamia. E como essas escolhas vão afetar os relacionamentos de hoje em dia? Para essa conversa, trouxemos dois convidados especiais. O primeiro, ele viralizou nas redes sociais, e olha, eu conheci ele nessa época, com o Manual da Piranha. Mas além disso, ele é arquiteto, gente boa, e vai nos contar um pouquinho da sua vivência na não monogamia. Exato. O segundo é psicólogo, sexólogo, especialista em disfunção erétil e que hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema de hoje. Para começar, gostaríamos que o Dr. Guilherme nos explicasse o que é a monogamia e não monogamia. Então, começar, né? Hoje em dia está muito complicado essa coisa de monogamia e não monogamia, porque cada relacionamento funciona de um jeito. Mas vamos ao ponto antigo, né? Antes de não ter casamento, as pessoas ficavam, né? Se a gente for pegar assim, já li alguns textos que falam sobre a história da humanidade mesmo, fala que, por exemplo, se você for parar para pensar, quando não existia casamento nem exame de DNA, as pessoas transavam entre si, as crianças que nasciam de quem que eram os pais, era de todo mundo, eram criadas juntas, e transava quem queria com quem queria. Depois veio o casamento. O casamento, quando ele foi lançado, digamos assim, ele não era exatamente só para casar as pessoas por amor, porque era totalmente arranjado. As pessoas casavam rainhas com outros reis para expansão territorial. Então, as pessoas casavam porque queriam mais terras. As mulheres não escolhiam esses casamentos, elas eram casadas de acordo com aquilo que... A conveniência exatamente. Da família. Até tinha dote, lembra? Sim. Ainda tem algumas culturas. E aí depois o casamento começou a ficar mais por amor, digamos assim. E agora as pessoas querem ter relações abertas, porque tipo, não querem ter desejos e não realizá-los. E aí acaba tendo bastante problema, né? Porque tem um relacionamento aberto, que é no monogâmico, daí o que acontece? Eu acho que isso podia. Então tem um monte de regras que tem que ser toda hora reestruturada novamente. Porque uma hora eles começam, só pode beijar, depois só pode transar junto, depois não pode separado, então isso fica mudando muito. E é legal falar disso, porque as pessoas acreditam que é muito só nos casais homossexuais, mas não. Hoje aqui, principalmente em grandes cidades, a gente tem casais héteros abrindo relacionamento e praticando. Porque já praticam, quando não pratica abertamente, pratica nas escondidas, né? Então é um pouco disso. Mas então, o monogâmico seria aquele que não tem relação aberta, que não só tem relação ali com o seu parceiro fixo. Isso. E o não monogâmico pode ter uma diversidade aí de relacionamentos abertos. Se a gente for pegar, por exemplo, espécies animais, tem as espécies monogâmicas, que formam um casal, um par, e ficam até o resto da vida com aquele par, ou quando aquele par morre, ela não procura outro par. Tem espécies que não, que vários animais ficam com nascem vários animais diferentes, às vezes acontece isso. Então, se eu não me engano, são só, não sei se o dado está totalmente correto, tá? Mas só 5% das espécies são monogâmicas. Olha! Que maravilha. Joey, e você, Joey? Se considera monogâmico ou não monogâmico? Depende, na verdade. No início das minhas relações, eu sou monogâmico. Porque eu acho que a gente precisa ter a gente tem que enraizar, tem que ter um alicerce. Eu acho que a gente tem que confiar na pessoa até a gente ir para a página 2. E outra, a gente tem muito tesão, a gente tem muita vontade, a gente quer estar com a pessoa, a gente tem admiração. Então, acho que começar no primeiro mês já aberto, eu acho que você já pula etapas. Né? Tem aquele fogo, aquela paixão, né? Eu acho. E eu acho que tem tanta coisa para você descobrir com a pessoa durante o tempo, que se você já começa aberto,
eu acho que não faz o menor sentido. Então, assim, pra mim, mas isso não é regra, né? Relacionamento não monogâmico, poliamor, etc., não tem regra alguma. Então, assim, pra mim, naquilo que eu acredito, naquilo que eu já vivenciei, que foram 10 anos de relacionamento não monogâmico, pra mim funcionava assim, porque foram 15 anos que eu tive nesse relacionamento, eu já tive alguns relacionamentos, né? 5, 2 e 15 anos. Nos 5 primeiros anos, era fechado. Daí a gente pegou chifre um do outro. Daí a gente sentou pra conversar e a gente... Houve uma traição. Sim. Eu ia perguntar, o que motivou, o que levou a ser um relacionamento não monogâmico? Foi uma traição, mas uma traição mútua. Então a gente descobriu que um tinha chifrado o outro. Daí a gente sentou e falou, a gente se ama, a gente quer estar junto. O que a gente pode fazer? E a gente já tinha amigos que tinham relacionamentos abertos, mas na época era uma putaria, né? Não sei se eu posso falar isso aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá bom. A gente tá aqui pra conversar e dar ideias, pessoal. Então, ó... Você tava na sintonia até na traição com o namorado? Não é? Bom, A né? gente chifrou junto. Sintonia do mesmo A gente tempo. conversou junto e a gente, não, acho que a gente pode abrir. No início foi um caos, porque tem ciúme, rola um monte de coisa, a gente fica numa situação meio que de choque, depois que o cara vai embora, eu acho que a primeira vez que aconteceu foi assim, o cara foi embora, fechou a porta, daí eu conversei com ele, você gostou? Ele falou assim pra mim, não sei. Eu falei assim, eu também não sei, então vamos fazer de novo? Ficou na dúvida, vamos experimentar. Mas isso vocês ficaram a 3, então. A 3, Daí funcionou por 10 anos. Mas depois a gente fala sobre as regras, porque o nosso contrato ele foi afrouxando durante o tempo. Tá. Eu achei que tinha sido... tinha passado a ter mais regras, não? Não, ele vai foi afrouxando. Vai. No início é muita regra. Porque você fica inseguro de você perder o seu amor, né? Uhum. E depois que você vai vendo que a proximidade aumenta, que a amizade aumenta, daí você vai afrouxando as regras. Você acha que teve mais confiança? Sim, com certeza. Mais confiança. Sim. E você, doutor Guilherme, se acha monogâmico ou não monogâmico? Depende do relacionamento. Já tive relacionamento aberto e já tive fechado. E todos eles acabaram não por ficar com outras pessoas, e sim por problemas. Por outros motivos. Exatamente. Sempre é por diferença de opinião, coisas do tipo assim. Mas a sua preferência é por relacionamento? Depende da pessoa. Tem aquela pessoa que causa alguma coisa, sabe? Às vezes eu sou um pouco... Tem uma pessoa que eu falo, não, essa daqui vai ser só minha. Aí tem outra que eu sou mais... Olha que possessivo! Vai ser só minha! Essa vai ser só minha. Aí tem outra que eu falo assim, dá pra dividir. Mas você chegou a ter relacionamentos duradouros, que nem o do Joey, tipo de 10 anos, ou foram relacionamentos mais... Não, foram curtos. Curtos. Não, relacionamento de 10 anos hoje em 3 dia... meses. Não, boda de brincadeira. prata. É boda de prata. Não, eu falo que é gay, é vezes 7. Então, se eu tive um de 15, é vezes 7. É verdade, nossa senhora. Mas eu quero saber o seguinte de vocês. Vocês acham que a sociedade afeta as pessoas a não viverem a não monogamia? Sim, tem muito julgamento, né? Até mesmo assim, se você for olhar nos gays, que tem mais... acaba tendo mais relacionamento aberto do que hétero, mas tem também nos héteros. No próprio, era muito julgado, e de repente você começava a ver que surgia no grupo assim, um trisal, alguém que tinha começado a namorar 3, um que tinha relacionamento aberto, aí o pessoal vai criando coragem, fala, já tem um que faz, eu posso fazer também, aí você vai percebendo que vai aparecendo mais. No meu hétero também é assim, se você for parar pra pensar, chega um casal e fala, tem relacionamento aberto, aí o outro já fica, olha, tem um que tem relacionamento aberto, já dá pra abrir, aí começam a afrouxar um pouquinho mais. Não, e tem vários tipos aí de relacionamento, né? E tem as casas de swing também, que o pessoal começa a ir ali, os héteros frequentam bastante, aí vão indo, primeiro observa e aí vai evoluindo, né? Joey, comenta um pouquinho como que foi a evolução do teu relacionamento, assim, como que foram essas regras? A gente, geralmente é geral, a gente estava conversando, né, antes. Geralmente a gente começa só com um beijinho em balada. Então, a 3, então vamos beijar um, daí a gente faz um sempre pesca, né? O caçador. Um caçador, depois trai. Era você o caçador? Não, acredita que não? Eu era o pudico, eu era o santo. Eu não era, meu ex era o caçador. E daí trazia, e se eu aprovasse, daí a gente beijava 3. Começou assim. Depois a gente foi mudando as regras, né? Daí a gente já podia levar pra casa, fazer o serviço completo. Daí depois... como que é? Barba, bigode? Cabelo, bigode. A gente foi evoluindo, assim, e dependia muito. A gente
ia dependendo daquilo que um mostrava para o outro em relação à confiança, né? E a gente tinha uma regra que era muito clara: se um não quer, dois não fazem. E a gente sempre respeitou isso, né? Sim. Até o final. E como a gente também conversou anteriormente, o nosso término de 15 anos de relação não terminou por conta da não monogamia. Terminou por coisas assim, nada a ver com a não monogamia. De um casal normal, de um casal hétero, de um casal monogâmico. Então não teve nada a ver com isso, né? Mas as regras elas vão afrouxando. Até um ponto que você confia tanto na pessoa que, por exemplo, ela pode... a gente tinha um contrato, por exemplo, a gente não pode interferir naquele momento familiar, o momento que cada um chega do trabalho e conversa como foi o dia, e conversa como foi o trabalho. Agora, se você quisesse fazer uma coisa durante o dia, rapidinho, tal, eu não quero ficar sabendo. Então, pode fazer e tá tudo bem, né? Envolvimento também não podia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tô com saudade. Então, era mais uma coisa do tipo, fica com um cara e depois tchau. Fica com outro cara e depois tchau. Pra não ter envolvimento. Então, na realidade, de vocês era um relacionamento aberto, né? Porque vocês não podiam se envolver e ter um novo amor. Exato. A gente não tinha nada de poligamia, a gente não tinha nada de, por exemplo, cada um sair com quem quisesse. Ou, por exemplo, tchau, amor, te vejo amanhã. E vai encontrar com outro cara. Isso, sabe? Então, a gente tinha um relacionamento não monogâmico, na verdade, um relacionamento que eu considerava aberto, mas com regras. Então, não era putaria. Então, assim, tinha regras e os dois tinham que respeitar. Ô Gui, você acha que... Gui, tô íntimo, né? Já. Tô íntimo, Gui. O Gui eu conheci hoje, gente. O Joe eu conheço há muito tempo. O Gui é o seguinte... Você acha que redes sociais, essa interatividade que a gente tem hoje no mundo digital, fez com que a não monogamia, aumentasse? Bom, assim, sim, um pouco, porque assim, com a rede social parece que fica tudo mais fácil, tem muita oferta. Você vê que, por exemplo, antes, quando não tinha telefone, você fala os casais, era dificilmente alguém brigar assim por... Não existia brigar por curtida em foto, por exemplo. Exato. E tipo assim, quando... alguém ia trabalhar, por exemplo, a esposa não brigava com o marido porque, não sabia o que ele tinha feito no trabalho. No Instagram tem o quê? Tem ficar stalkeando agora, né? Às vezes, muitos relacionamentos que eu atendo falam, eu fui olhar quem ele estava seguindo, fui olhar o que ele curtiu. Então, tem essa fiscalização. Sim. E tem essa oferta muito grande. Então, isso pode ter contribuído para abrir o relacionamento? Um pouco, mas assim, o desejo sempre existiu, né? Não foi a rede social que fez surgir o desejo nas pessoas de se interessarem por outras pessoas, isso sempre existiu. Então, assim, acredito que nessa parte talvez não tenha contribuído tanto, mas os problemas de briga nos relacionamentos, por curtidas e coisas assim. Ô Joey, na sua opinião, o que você acha que a monogamia pode evoluir com o tempo? Você falou que no seu relacionamento teve uma evolução, teve regras, e a monogamia, o que você acha que pode evoluir? Em que aspectos? Na verdade, eu acho que o relacionamento romântico, ele tá prestes a acabar, né? Eu acho que essa coisa de você achar que o outro é sua posse, isso tá prestes a acabar. Se a gente levar em consideração, né, os casais que são heterossexuais e que se dizem monogâmicos, são todos traídos, né? Exato. Se a gente levantar uma pesquisa... Se eu levantar uma pesquisa na minha família, não tem um que não tenha levado chifre. Não, diz que tem uma pesquisa que... Expôs toda a família, contando minha avó e avó. Seu post, você fez um vídeo falando sobre a isso. geral chifrou a geral, entendeu? Não, mas tem uma pesquisa que diz que de cada 10 brasileiros, 8 foram traídos. Então acho bem alto. Então é uma hipocrisia muito grande, né? Então eu acho que o relacionamento aberto, eu acho que tende a ir mais longe do que a não monogamia e o poliamor, por exemplo, que são coisas um pouco mais complicadas, né? Tem também um problema em você diferenciar uma coisa de outra, porque como é uma coisa um pouco nova, as pessoas não sabem muito a diferença de relacionamento aberto, não monogamia e poliamor. Então cada psicólogo fala alguma coisa diferente, porque cada um compreende de uma maneira diferente. Eu já passei por alguns psicólogos até para resolver a minha própria relação também, e cada um acreditava em alguma coisa. Mas eu acho que a tendência é realmente as pessoas conversarem mais sobre seus desejos, suas vontades e pararem com essa hipocrisia de ficar mentindo, de chifrar e não contar
e de não contar os próprios desejos e não contar o que realmente quer fazer e pensar mais em lealdade e não em fidelidade. Conversar mais, né? Conversar mais, Conversar exato. mais, porque às vezes falta isso, né? Exato. Agora eu quero perguntar para vocês dois o seguinte, uma opinião de quem viveu e uma opinião de consultório. É o seguinte, quando você começa a não monogamia, uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas é o ciúmes, como eu vou lidar com isso? Então eu quero saber como que aconteceu na prática e como que o senhor vê, o senhor, né, olha aqui, o senhor psicólogo, né, vê essa possibilidade no consultório, como que eles relatam isso para vocês? Então, essa coisa dos ciúmes, ela tipo assim, primeiro que às vezes eles não querem começar a falar sobre isso, eles querem negar que aquilo que tem exista. ciúmes. Não querem nem começar a terapia. E o ciúmes é muito com a posse, né? É tipo assim, eles acreditam que o quê? A pessoa vai desejar outra, não gosta mais dele. Então, tipo assim, quer controlar a pessoa mesmo, é uma posse. Tipo assim, você não vai sentir atração por outra pessoa. É um falso controle, né? Porque não tem como controlar aquilo. Você não consegue controlar o que a outra pessoa sente, se ela acha uma outra pessoa interessante ou não. É uma ilusão, eu acho, porque assim, realmente aquilo fica uma confusão mental. A pessoa não entende o que está acontecendo, ela tenta controlar uma coisa que não tem como ela controlar. E aí fica aquilo, o casal perde o quê? Perde a intimidade. Porque um não confia mais no outro, não conta os desejos, guarda as coisas para si. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre isso é que como você vê às vezes os casais mudando. Você vê, por exemplo, um amigo seu que fala super espontâneo com você, aí chega um namorado, aquela pessoa fica travada, numa outra pose. Você vê que ali não tem conexão, entendeu? Porque tá com você, por exemplo, às vezes ela não tá nem pensando em fazer uma coisa, mas passa alguém e ela fala, nossa, olha ali, ó, que pessoa bonita que passou, e conversa. Aí chega o namorado, a pessoa já trava e não faz acha mais todo nada. mundo feio, ninguém mais é bonito. E aí, quando a gente vai falar desses casais que estão tentando abrir relacionamento e tentando entrar nessa sintonia, a gente conversa exatamente como tá conversando aqui. Não, mas você não tem interesse? Você também tem? É normal. Pensa que se ele não fosse seu namorado, tá? Se ele fosse seu amigo, que era pra ser amigo, e você estivesse conversando com ele de boa, você não ia reclamar. Por que tá sendo tão difícil entender que ele tem desejos também? Mas é legal essa negação do ciúme. Você teve essa negação no começo? Então, o engraçado é que a gente já tava no nível do tipo de passar um cara no shopping e a gente virar os dois na cabeça juntos. Super sintonia! Por isso que deu certo! A gente nem conversava, porque os dois viravam a cabeça exatamente no mesmo momento. A gente se olhava, você viu tal coisa dele, né? Eu vi. Então a gente meio que concordava, a gente tinha o mesmo tipo, né? Mas no início teve muito ciúme. Até a gente chegar no momento de desprendimento, assim, foram vários testes. Então a gente teve que passar, a gente teve que rodar um pouco. Por isso que eu falo que eu acho importante, antes de você abrir uma relação, você ter uma conexão muito grande com o seu parceiro. Porque senão o ciúme ele vai aflorar, ele vai vir. Existe ciúme na não monogamia também, em relacionamento aberto e poliamor. Sim. Então não difere tanto. O que as pessoas acham é que você tem mais oportunidade, que você tem mais chances de você terminar a relação se você é não monogâmico, se você tem relacionamento aberto. O que é mentira, porque se você tem relacionamento fechado, você pode aprontar no banheiro com a sua secretária. E até mais, né? Dependendo, porque aí a pessoa vai esconder e não vai conversar, não vai se comunicar, né? Exato. Você fazia terapia quando... Eu fazia terapia sozinho. Quando chegou no final da nossa relação, a gente começou a fazer terapia, mas não por questões de relacionamento aberto. Eram por questões pelas quais a gente terminou, que não tinham nada a ver com relações da monogamia. Não monogamia, mas a psicóloga, ela chegava a perguntar para ela saber se tinha a ver, se não tinha a ver, mas não foi por isso, né? Então foram por outras questões, e a não monogamia ou o relacionamento aberto, ele nunca foi uma questão pra gente de término. Ô Gui, conta pra gente um pouquinho da tua experiência profissional em relação a esse assunto. Sim. Quando eu comecei a atender, eu atendia mais casos de ansiedade, coisa assim, normal. Aí depois que eu comecei a fazer a pós, aí começou a vir esses casos, assim, como era de sexologia, mais casos de disfunção, coisas do tipo. Aí, de repente, atendia o paciente que eu já estava atendendo, depois ele começava a falar que no relacionamento não estava conseguindo se comunicar com o parceiro. E aí começava a vir essas demandas, assim, aos poucos. E aí um vai indicando para o outro, mas tem mais ou menos, assim, 1 ano que está mais nichado para essa área, assim. Que eu vejo que os casais procuram terapia para conversar exatamente sobre abrir o relacionamento, porque é uma coisa bem difícil. E eu falo assim,
Não é pra qualquer um, não. Se você tá inseguro, ou se você não quer abrir, você não abre pelo outro. Você tem que abrir se você quer também. Porque tem alguns casais que fazem o quê? Um quer abrir, o outro não quer, e um cede. e cede por insegurança. Isso vai dar certo? Não vai. E você acha que tem mais da parte da mulher ou do homem de ceder? A da mulher. Da mulher, né? Pela estrutura da Pela sociedade. estrutura da que a gente sociedade, vive, até pelo que sim. você já relatou aí pra gente no começo, como foi a evolução, né? É sempre assim, nos casos. Mas às vezes, lógico, né? Não é via de regra, não. Tem É, mulheres não, com a claro. cabeça bem aberta, tipo, que era o contrário, que era a mulher que queria abrir o relacionamento. E o cara... todo travadão. E ela, bem, não, porque é de boa, não sei o quê. Minhas amigas têm também. Como Porque eu falei, tem aquele quando tem outro amiga, ponto vem do você. preconceito masculino também, né? De ver, e às vezes a mulher quer abrir e ter relacionamento com outro homem, e o homem hétero vai ter aquele preconceito de ter o contato com outro homem. É engraçado que às vezes é a mulher que não quer que o homem tenha contato com outro homem. Ah, Pode é? ter com mulher, mas não pode com outro homem. Olha, Então, isso é mas interessante. Você isso é sabe que, interessante. mas você sabe que eu tava conversando esses dias com um amigo e eu falei o seguinte, porque a filha dele falou que era bissexual e agora ela tá namorando um cara e ela não falou mais nada pro pai, porque ela namorou uma menina, falou que era bissexual, namorou uma menina. Agora ela largou da menina e tá namorando um cara. E o pai tá confuso, o pai acha que ela voltou a ser hétero. Eu falei, não tem nada a ver. Eu falei, você já pensa, mas ela não gosta mais de menina? Eu falei, você já pensou que ela pode ter encontrado um cara que aceita ter um relacionamento aberto e que ela tá tendo as duas coisas? Então é muito disso, de mulheres que às vezes são bissexuais, ainda mais pessoal mais velho, que não se assumiram como bissexuais e que acabam aceitando um relacionamento aberto com mulheres, não só pelo prazer ali da situação, mas porque é um prazer delas, porque elas também tinham esse lado bissexual. Sim, o bissexual é muito mal compreendido, né, pela sociedade. Exato. Fica essa coisa de, ele mudou agora, ele mudou de ideia. Não, por exemplo, quando você escolhe se relacionar com uma pessoa, você vai, como é que você, se você é bissexual, você gosta de homem e mulher, você se apaixonou, você pode se apaixonar pelos dois. Então, se você se apaixonou por um, você vai estar por estar só com homem, depois com mulher. Aí depois, se abrir, que é, como você estava falando, é mais difícil mesmo um relacionamento já começar aberto. Tem relacionamentos que já começam aberto. Mas... E tem uns que dão certo. Não tem regra, né, certa. Mas assim, a gente vê mais relacionamentos que começam fechado e depois acabam abrindo. Mas essa abertura, vocês acham, para os dois, vocês acham que a abertura ela acontece por só desejos ou para tentar salvar uma relação? Quando é por desejo, é o motivo certo. Salvar a relação, eu considero um motivo errado, porque não salva. A minha foi por desejo e a gente ficou mais 10 anos juntos. Se fosse pra salvar, não teria durado 10 anos. Exato. Então foi desejo mesmo e foi lealdade, da gente não querer aprontar e não contar um pro outro. Foi exatamente isso. Isso foi legal, que daí vocês conversaram, chegaram a um acordo e os dois queriam, Exato. né? O que é complicado é como o Guilherme falou, daí só um queria, aí é complicado o outro ceder, porque daí não vai salvar o relacionamento. Convencer, né? o outro é muita sacanagem, então os dois têm que querer. E vocês acham que a monogamia exige mais comunicação? Com certeza, né? Sim. Com certeza. Nossa, a conversa tem que estar alinhada assim o tempo todo. Né? Você fala, agora é a não monogamia ou a monogamia? A monogamia. A monogamia, sem ter mais diálogo, eu acho que a não monogamia tem que ter mais diálogo. Exato. Porque aí você acha... Por que você acha que tem que ter mais diálogo? Dá Porque assim, você tem contratos, a gente fala contratos não físicos, né? São vários contratos que você faz e que você não despiroca, né? Você segue aquilo que você combinou, né? Então tem que ter muito diálogo para você saber se é aquilo que você quer, é aquilo que você pode, é aquilo que está disponível, é aquilo que os dois aceitam, né? A monogamia já vem com uma cartilha pronta. Uma cartilha pronta que já vem... Você segue aquilo e a cartilha está pronta. Então, o que pode, o que não pode. Mas eu penso que tem que ter a conversa na monogamia, justamente para poder falar tudo o que pensa e sente, porque eles não têm essa conversa aberta. Mas a monogamia, se você se um hétero curte uma foto de uma gostosa, pronto, é uma semana sem a mulher falar com o cara. É verdade. Então, assim, não tem nem conversa com eles. Então, assim, o que pode, o que não pode, que é pecado, que não é pecado, o que é traição, que não é traição, acabou.
E abordando esse tema, já que você falou aí de ciúmes, como você lidava no seu relacionamento com ciúmes? Ah, conta aquela história. A do trisal? A Do do sexo trisal? você Conta desceu. tudo, não conta nada da Gente, gente. eles estão íntimos. Essa eu não posso. Vem coisa boa por aí, agora ele vai contar tudo. A gente tava Peraí, se ele não vai esperando. contar, eu conto. Eu. Boa. Não. Ó, esse camarim rendeu, hein? Tá fazendo aritana, igual no último programa. A Aritana também entregou tudo. Entregou a aqui. conversa de bastidores. Mas eu já tive trisal, né? Eu já tive 2 vezes trisal que durou 1 ano cada um, né? Então tinha situações de ciúmes, assim, bizarras, assim, porque rolava muito ciúme, porque em um dos casos o meu ex era o preferido. O outro caso, eu era o preferido. Então, rolava muita discussão, muita briga, por tudo que vocês podem imaginar. Então, Dá um exemplo pra gente aí, dá um exemplo. não, esse exemplo que eu contei Dá pra um ele exemplozinho. é X-rated. Ele não pode, é quase Depois você me X-Videos. conta, viu? É uma coisa X-Videos, não dá pra contar. Mas rola muito ciúme, rola muita briga, rola muita questão relacionada à predileção, porque muitas vezes os terceiros têm que ser profissionais. Exato. Eles têm que ser profissionais, Tem que eles disfarçar eles bem. não podem demonstrar predileção. Então não é qualquer um que pode ser marmita. Então, assim, você não pode Tem ser. que ter talento. Você tem que ter talento, você tem que ter estudo, você tem que ter, sabe, um background, assim. Você tem que saber, por mais que você não curta um quanto você curta o outro, finja. Senão não seja terceiro. Você tem que fingir que gosta dos dois iguais. E depois vai embora e não fica mais. Mas assim, se você deixa claro que você gosta mais de um do que do outro, daí a casa cai. E daí isso Joey, acontece. explica pro pessoal aqui de casa o que é marmita. É verdade. Eles não vão Tem muita saber o gente que é que pode não marmita. saber, exato. Marmita é quando um terceiro... porque essa questão de marmita, ela é pejorativa para quem não conhece. Mas para quem é do mundo gay, se considerar marmita é tipo um orgulho. Né? Porque É a você... última bolacha do pacote. É a bolacha do pacote, porque você vai ser o sanduíche do pacote, né? Você vai ser o recheio do pacote, o recheio do sanduíche. Então, você vai ser aquele escolhido para ficar com um casal. E para você ser o escolhido para ficar com um casal, você tem que fingir que você gosta dos dois igualmente. Senão vai dar problema. Tipo, já aconteceu em casa de a gente mandar o cara embora. Então, assim, acontece do cara querer ficar só com um. Então, assim, não é tão fácil. Para você lidar com 3, a sua saúde mental ela tem que estar bem em dia. Seu psicólogo tem que estar bem em dia. Porque senão dá muito BO no início. Mas, no meu caso, eu não teria um relacionamento a 3 novamente. Para mim não funcionou. Não funciona. Guilherme, Você não teria. Não teria. Você já teve, Guilherme, algum relacionamento a 3? Não conseguiu encarar? Não conseguiria, porque assim, eu já tive relacionamento aberto, mas não essa coisa de poliamor, de poder se apaixonar por outras pessoas. Que tem um casal que eu atendia que era muito de boa, porque assim, era tipo, agora ele tá apaixonado por um menino, ele foi lá, tá apaixonado, viajou, mas daqui a pouco isso passa e volta. E tinha essa maturidade dos dois de... Essa é mais forte ainda, não é de você poder transar com outra pessoa, de você poder se apaixonar por outra pessoa e viver aquela paixão, e depois acabou e volta. Mas e você acredita que pode se apaixonar por mais de uma pessoa? Então, aí é complicado, porque assim, vem aquela parte da minha crença do que eu acredito, né? E assim, é complicado porque o que eu acredito me dá tapa na cara todos os dias, porque eu vejo em consultório que acontece. Então conta um pouquinho diferente. dessa experiência, assim. Porque assim, a gente lê muitas teorias que falam assim, até mesmo estudiosos, tá? Fala, não é possível se apaixonar por 2 pessoas ao mesmo tempo, porque você tem, de certa forma, acredita um pouco, quando você se apaixona por alguém, você pode ver que tem uma energia forte que você direciona para aquela pessoa. E aí aquilo passa depois, e depois você consegue sentir por outra. Então, Você pode tem um pouco amar 2 pessoas, mas mas aquela paixão, você sente aquela energia que você só direciona para um foco de uma pessoa. Aí depois entrou outros estudos que você começa a ler e fala, não, você consegue sim sentir aquele hiperfoco, consegue gostar de 2 pessoas. Mas eu não vejo tanto, eu vejo mais a teoria do primeiro, de realmente você tem uma energia mais forte, joga numa primeira pessoa. E aí por isso que eu falo que quando você tá em um relacionamento a 3, mas é aquela coisa da minha crença, né? Quando eu tenho vezes que eu atendo um trisal que falam, não, a gente se ama igual.
ama um pouco. E aí, quem sou eu pra questionar e falar assim, não, vocês estão mentindo. Pode falar a verdade. Não posso fazer isso. Mas a paixão, ela tem um tempo, né? Tem. Isso sim, é estudado já em vários estudos. Até 2 anos? Acho que é 2 anos. 2 anos no máximo. Então, assim, se for um relacionamento, pode daí a pessoa ter se apaixonado Esse que eu tava falando, eles tinham um relacionamento já há muito tempo juntos, acho que eram uns 12 anos. Então, realmente, ele sabia, ele tá apaixonado agora, daqui a pouco passa. E eu sempre falo para as pessoas, as pessoas começam a namorar no segundo mês, elas falam, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falo assim, querido, você não sabe que eu te amo. Porque se você tá se você não tá 2 anos junto, você não sabe que eu te amo. Porque o amor é muito pesado. Né? Mas eu ouço as pessoas falando, acha que é fofinho, então vai falar, eu tô apaixonado por você, não é a mesma coisa. Então a gente fala, o te amo é mais bonitinho, mais rapidinho. Pra gente finalizar esse bloco, pessoal, eu quero saber o seguinte: é possível manter a paixão e a intimidade ao longo de uma vida monogâmica? Paixão? Paixão e intimidade ao longo de uma vida, numa vida monogâmica. Durante quanto tempo? Ao longo de Porque há 2 anos super dá, né? Sim, 2 anos dá, mas depois acaba. Porque o que acontece? Quando você tá apaixonado, você não vê os defeitos da pessoa. A pessoa é maravilhosa, tudo que ela faz tá perfeito, tudo que ela faz bom. Quando ela reclama de alguma coisa, você não percebe. O que acontece? Passa esse tempo, a pessoa fala meio alto, você tá gritando comigo, já começa a aparecer tudo, aparece. Então, assim, o amor é aquilo, você vê a pessoa como ela é, com os defeitos dela e aceita ela daquele jeito. Que na paixão você não consegue ver esses defeitos. A Ana Beatriz Barros, ela fala, não case apaixonado, não case antes de 2 anos. Sim. É muito comum a gente ver no mundo dos famosos, a galera se separando antes dos 2 anos. Sim. Acaba a paixão, acaba tudo, né? Até a paixão se transformar em amor, custa caro e custa tempo, né? Sim. Então, não case antes dos 2 anos. Até porque você vai idealizar, né? Precisa dar tempo de conhecer os defeitos bem antes. Até porque você vai idealizar aquela pessoa e aí você vai ver os defeitos depois, e aí você vai achar que ela é errada, mas na realidade ela já tinha aqueles defeitos e você não via. Você não via, porque a paixão você fica cego, né? Eu acho que a paixão é uma fase bem complicada, assim. A gente fica cego, até eu fico cego. Eu, como uma pessoa que passo pela não monogamia, que já passei muito, eu fico cego. Agora que eu tô solteiro há quase 3 anos, eu fico cego na paixão. E eu não gosto de ficar cego, eu gosto de ter controle. E tem se apaixonado muito, Joey? 1 por semana. Olha, depois dessa... A paixão dele tá durando pouco. A paixão dele tá, vapt-vupt. E a gente vai rapidinho pra um break e a gente já volta, pessoal. Voltamos! E olha, eu descobri aqui a história, viu? O Guilherme me contou aqui no off, realmente não dava pra contar aqui. Por mais que a gente passe das 10, não dá. Pesado, hein, garoto? Pessoal, agora a gente vai fazer aquele bate-bola e a gente vai fazer aquelas perguntas rápidas que vocês vão responder de forma direta, pessoal. Vamos lá? Vamos lá. Amor é exclusividade? Tanto faz. Quer falar? Os dois. Os dois vão responder agora. Pra mim, amar é uma pessoa só. No meu caso. Amar é uma pessoa só. Sim. Então é exclusivo. Pra mim, sim. Amor, sim. Contatos com outras pessoas, paixões, não. Mas amor, pra mim, é uma pessoa só. A gente tá falando de amor romântico só, né? É. Sim, eu acho que pra mim, sim. Quais limites vocês consideram essenciais para um relacionamento não monogâmico? Os limites? Nossa, o céu é o limite, né? Não, mas o essencial. O essencial. Fala você primeiro agora. O essencial num relacionamento não monogâmico. Não monogâmico. Os limites? Bom, assim... você tava falando que você tinha os gostos muito parecidos, né? O que eu vejo que dá muita briga é ter os gostos muito diferentes. Exato. Pega um menino de 18 anos com um cara de 50, por exemplo. Tem gente que gosta de umas coisas assim, muito diferentes. Aí, tipo, tem vezes que fala, mas ele pega umas pessoas assim que não dá. Aí eu falo, mas é o gosto dele pra ele. A gente conhece umas pessoas assim. Nossa, mas é quase impossível agradar os dois. Eu acho que a retaliação também. Eu tenho que contar pra vocês
Que é o seguinte, eu tenho um casal de amigos aí que eles são abertos, mas é uma disputa. Eles são muito assim, porque eles ficam, mas você pegou um horrível, outro, mas você pegou... Mas o pior é muito quando engraçado. o outro vai lá e pega um mais horrível ainda. Pra querer competir. Só pra competir. Mas o que importa pro gay é ter corpo, não precisa nem ter um dente na boca. Não, meu bem, mas olha... Qual dica vocês dariam pra quem está considerando abrir um relacionamento? Dica de ouro, assim, pra pessoa. Eu acho que é aquela que eu falei, tipo, se é pra abrir por desejo ou pra salvar o relacionamento. Eu concordo. Boa. Excelente. Tem que ser por Eu acho que desejo esse é o dos melhor outros. ponto, né? Porque Concordo. muita gente confunde em relação a abrir o relacionamento pra tentar salvar o relacionamento, sendo que já acabou, que às vezes que eles acham que vai ser salvação. Concordo. Né? E também Muito acham boa. que relacionamento aberto é bagunça, né? E não é assim. Todo mundo acha. Pessoal, e qual a importância da comunicação em relacionamento agora sim, não monogâmico? A comunicação no relacionamento é o essencial, né? Tem que ter comunicação. Porque você vê casais aí com intimidade de morar junto um tempão, mas não tem intimidade de falar as coisas. E essa comunicação é importante o quê? A adivinhação. A pessoa tende a querer adivinhar, porque acha que conhece a pessoa há muitos anos, acha sabe que tudo sabe dela. tudo e que o óbvio não precisa ser dito, e precisa. Ótimo. O que eu falo da gente ter uma certa intimidade em relação ao casal, de você já ter um tempo juntos e você conhecer a pessoa, você faz a comunicação pelo olhar. Então, um olhando pro outro, a gente já sabe se a gente quer ou não um terceiro, se a gente vai ou não fazer tal coisa. Então, assim, o olhar que um dá pro outro, a gente já se comunica pelo próprio olhar. Então, a comunicação, ela é essencial. Se não tiver uma comunicação bem alinhada num relacionamento não monogâmico, não tem como ele ir pra frente. Verdade. Não, e a comunicação é importante em tudo. Você falou agora do olhar, eu e o Afonso, a gente não é... Não somos casal. Não somos casal, mas a gente só se olha e a É. gente sabe o que o outro tá falando. Aquele meme da internet dos amigos, né? Que tem esse vídeo. Você Não, viu? Eu vi. E Você viu? o mais engraçado é que quando a gente se conheceu, uma particularidade é que quando a gente se conheceu, o Rodrigo já namorava com o DeAngelo. E aí todo mundo começou a falar que a gente era um trisal. A gente levou essa Não, mas fama. virou na turma, assim, eu falava, gente, nós não somos um trisal, né? Eu sou só amigos, é que a gente se identificou muito e criou um elo, e a gente mora perto, então facilita aqui em São Paulo. E aí tinha essa coisa do DeAngelo que eu, de olhar pra ele, eu começava a rir, enfim. Mas fui considerado um trisal sem ser. Aí a Ó, gente nem deixava, competência aí a pra gente isso eu deixava. tenho, pra ser uma marmita. Não tenho competência pra ser uma marmita. Eu também não gosto, sabia, de ser mamita. Não tem. Eu pô. odeio ser mamita. Não, Não. tá. Eu tenho gostava que- de receber a marmita, mas de ser marmita sem paciência. Porque se eu não gostar de alguém, eu não Exato, vou conseguir você fingir. disfarçar. Você Ó, o risinho dele aqui, ele gosta. Ele não pode comentar nada, ele é parte. Essa é uma marmitinha, né, garoto? Pessoal, agora para fechar, com um momento mais descontraídos, a gente vai fazer uma brincadeira chamada Escolhas do Coração. A gente vai fazer algumas perguntas e os meninos vão responder. E Qual a ideia escolha? com a escolha. E a ideia é que eles respondam o que vier na mente. Vocês estão preparados, meninos? É tipo associação, tem que responder rapidinho, né? É. Exatamente. O que vier na mente primeiro. Já manda. Aqui, ó. Pensou, respondeu. Então vamos lá. Se você pudesse escolher apenas um, o que prefere? Um jantar romântico ou uma viagem de aventura? Viagem. Um vir em casa pra ter sexo rápido. Nenhum dos dois. Amor à primeira vista ou amizade que virou amor? Amor à primeira vista Ou uma amizade que se virou transformou em um amor? Qual que você prefere? Qual que... Amor à primeira vista não existe, gente. É paixão à primeira vista, pra começar, né? Sim, mas Paixão à primeira vista. Ok. E você, Gui? Eu acho que... eu esqueci já. Amor à primeira vista ou amizade que se virou transformou amor. em um amor? Eu acho que a paixão à primeira vista, eu gosto de coisas difíceis. Olha só. E pra terminar, relacionamento ideal é uma questão de encontrar ou de construir? Construir. Construir, com certeza. Você só consegue chegar na fase de amor construindo. Olha, É muito fácil você se apaixonar por alguém e manter uma relação de paixão. O difícil é você manter uma relação de amor. Verdade. Verdade.
Gente, foi uma delícia. Vocês construíram muito aqui em termos de assunto, em termos de trazer reflexão para todo mundo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Meninos, muito obrigado. Foi ótima a conversa aqui. E aqui no programa é isso, gente. A gente quer mostrar opções para vocês. Aqui não tem certo e errado. Lembre-se sempre disso. E eu quero convidar todos vocês para nos seguir nas redes sociais, seguir o canal, seguir o canal Rede Vivax, seguir o nosso canal no YouTube, no TikTok, onde mais estamos? TikTok, Facebook, Instagram também, pessoal. Então nos sigam, nos prestigiem. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um dia e estaremos de volta. Estaremos de volta e a gente aguarda vocês no próximo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.